Fé. Tema polêmico que acompanha o ser humano desde as mais remotas gerações e que se desenvolve em diversas culturas. Junto com a crença em entidades divinas, a humanidade acompanhou o surgimento da razão e da ciência, defendidas por personalidades como Galileu, que ainda é um referencial na comunidade científica. Passados mais de 4 séculos de suas principais contribuições, alguns questionamentos seguem sem resposta. Será então possível que fé e ciência caminhem juntas? Então, eu acho que Galileu foi um cientista que estudou há muito tempo atrás a rotação da Terra, que na verdade ele propôs que ela girava em torno do Sol. Ele é um astrônomo e que revolucionou as teorias da astronomia, né? Pois é, Galileu foi um dos astrônomos mais importantes da época, porque além do desenvolvimento científico, ele também trouxe a invenção do telescópio, então a possibilidade de você ver as estrelas de formas diferentes, né, que você está vendo um pouco mais perto. O método científico estruturou todo o desenvolvimento social e da tecnologia nos últimos 250 anos. Tem que ter alguma efetividade, senão não teria nada acontecido. Eu acho que é até uma visão preconceituosa de que método científico tu tem a precisão de uma verdade ou uma precisão de certeza e através de um outro método tu não tenha. O conhecimento popular é crendice, né? São coisas que vão passando de geração para geração. São conhecimentos completamente diferentes, né, do técnico e popular, mas a gente precisa dos dois. Eu não acredito na cura pela fé, eu acho que o próprio diagnóstico de muitas coisas pode ser ocasional, pode ser incorreto, então... Eu acredito na cura pela fé porque o ser humano não está aqui só pela sua existência material. Com certeza, basta crer que não existe lei maior do que a de Deus. Eu acredito no uso de floral, de homeopatia, eu já usei, funciona. Tendo algo assim em mente, tendo na cabeça, olha, eu vou ficar boa, usando florais, que nem um remédio, nem um químico, nem um remédio te ajuda. Se tu não acredita na fé, tu não tem fé. Eu acho que a fé também não poderia substituir a medicina tradicional. Eu acho que não tem por que excluir um conhecimento que tu tem por causa de um outro conhecimento. Não, de maneira alguma. A medicina tradicional prolongou a vida das pessoas, a fé em si não tem porquê. Olha, se tu tiver bastante fé, Deus faz, né, com que a medicina, porque já para isso Deus já deixou a medicina na Terra, né? O Pesquisa em Pauta de hoje traz uma entrevista com o professor da Faculdade de Medicina da URGS, Denis Martinez, que mostra o seu ponto de vista em relação ao tema da cura pela fé. Ele fala também sobre a importância do cientista Galileu para a história. Um bom programa. Professor, muito obrigada por participar do Pesquisa em Pauta. E eu gostaria de começar perguntando qual foi a sua motivação ao fazer a apresentação sobre os 400 anos desde as descobertas de Galileu? Existe essa ideia de que a ciência sempre existiu, que antigamente os primeiros cientistas seriam Arquimedes, né, Pitágoras, esse pessoal assim, mas aquilo era mais uma filosofia do que propriamente a ciência que o Galileu fundou. O Galileu fundou uma ciência diferente. Em vez de ficar pensando e ter ideias, ele criou a ideia de que nós precisamos fazer a experiência para provar. Então, uma das coisas que eu acho mais fantásticas assim, das descobertas do Galileu é o fato de que ele foi fazer o experimento para ver se os objetos caem com a mesma velocidade ou com velocidades diferentes, porque o Aristóteles, no ano 250, na era anterior, ele escreveu um livro, Física, e nesse livro ele diz lá que os objetos mais pesados caem mais rápido. Mas ele nunca fez a experiência. E hoje qualquer um pode fazer, é só pegar 2 objetos, soltar e vai ver que eles, de pesos diferentes, vai ver que eles caem no chão ao mesmo tempo. Então, como é que as pessoas diziam uma coisa sem nunca experimentar? Essa que era a ciência velha.
E o Galileu, então, em 1610, que agora completa 400 anos esse ano, e essa foi a ideia, fez uma coisa fantástica para os cientistas. Em primeiro lugar, ele pegou uma luneta e foi olhar para o céu. Já existiam umas lunetas fracas, com 3 aumentos, até 9 vezes de aumento. Ele pegou a luneta e desenvolveu tecnicamente, mudando o tubo, mudando as lentes, ele conseguiu fazer uma luneta de 30 vezes. Então, assim, ele criou um instrumento que é uma coisa do cientista, criar instrumentos. E depois ele foi olhar para o céu. Todo mundo brigava e discutiam, e os argumentos eram os mais variados, se era a Terra que girava em volta do Sol ou o Sol que girava em volta da Terra. Mas na discussão não vai se resolver isso. O que tem que fazer? Tem que olhar para o céu, botar um telescópio e ficar observando. Então, depois das observações do Galileu, depois que ele teve trabalho, né? Porque pensar é bom, assim, pensar não dá muito trabalho, a gente fica tendo ideia, não, mas eu acho isso, o outro acha aquilo, e aí ficam discutindo. Então, o que acaba com o acho, né, é o experimento. Então, ele foi lá, olhou e disse, olha, tem luas girando em volta de Saturno, de Júpiter, né, os anéis de Saturno, ele levou mais tempo para resolver. Porque como ele enxergava mal, ele viu umas manchas, assim, parecia que tinha umas orelhas em Saturno, e depois foi descoberto que eram os anéis. Mas as luas de Júpiter provavam que existia estrelas na época, ele disse que havia umas estrelas orbitando em volta de Júpiter. E se havia aquelas estrelas orbitando em volta de Júpiter, a Terra não era o centro do universo, porque teriam que estar orbitando em volta da Terra e não em volta de Júpiter. Então isso já mostrava, assim, já quebrava a ideia que era uma ideia platônica, assim. As opiniões se dividiam assim, não, a Terra onde está o homem é o lugar mais importante do universo. Sim. E os outros diziam, não, mas o Sol brilha mais, o Sol é mais bonito, então o Sol é que tem que estar no centro do universo. Então a briga era assim, era quase uma guerra de beleza. Né? Se a Terra era mais bonita ou se o Sol que era mais bonito e quem é que ficava no centro do universo. Então essa maneira de fazer as coisas, de discutir as coisas, começou a mudar a partir... Então, recém há 400 anos que nós temos uma ciência que se baseia nisso. E o Galileu podia, se ele tivesse feito só isso, ele também não merecia muito ser assim considerado o pai da ciência. Porque essa descoberta dele, ele também ficou na discussão assim, na platônica, achando coisas. Né? Mas ele foi adiante, ele fez o experimento da queda dos corpos, né? Que dizem que foi da Torre de Pisa, mas não foi, parece que ele fazia, na aula mesmo, quando ele era professor de física e matemática, e ele soltava tijolos que se esfarelavam no chão, assim, então dava para ver bem. A gente não pode mais fazer isso aí, que hoje dá muito sujeira. Mas é um experimento que pode pegar um tijolo inteiro e meio tijolo e solta, os dois batem no chão junto. Ele provava com pêndulos também, que ele então descobriu métodos de marcar o tempo com pêndulo, que depois gerou os relógios. Ele, enfim, criou uma série de inventos que depois continuaram na ciência. Hoje, né, a física, comparado com o que ele fazia, esses experimentos com rampas, porque se a gente joga um objeto e deixa ele cair, não tem como medir a velocidade, ele cai muito rápido. Então ele fez um experimento inteligente. Ele criou uma rampa inclinada e aí ele conseguia medir a velocidade e ia marcando com o relógio o tempo que levava para percorrer cada trecho
e ele mostrou que ia acelerando, então chamou isso aceleração da gravidade. Tudo isso são novidades assim que nunca tinham sido pensadas. Mas, claro que de uma precariedade, de uma simplicidade que hoje, para a nossa ciência, né, que está tudo no nível subatômico, estão procurando o bóson de Higgs, no grande acelerador de hadrons lá de Geneve, com uma máquina que custou 6 bilhões de dólares só para fazer um experimento. Então, comparado com as rampinhas do Galileu, nós andamos muito. Mas se nós pensarmos só faz 400 anos que a ciência existe nesses termos e que demorou muito no começo até engrenar, até 1850, praticamente não andou, foram muito poucas coisas. A partir de nos últimos 150 anos é que a ciência deslanchou mesmo, né? Que praticamente na Alemanha a revolução científico-tecnológica. E esses fatos, assim, eu procuro, vamos dizer, de certa forma, passar isso para os meus alunos, a ideia de que vai demorar ainda talvez mais 400, 500 anos para a humanidade começar a pensar de uma maneira mais científica. O ser humano ainda acredita nas coisas que as pessoas dizem sem provas, né? Quando tem campanha política, por exemplo, as pessoas chegam lá e dizem: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e cadê a prova? Então o Galileu, para mim, é muito importante porque ele deu a ideia de que tem que se provar e que as coisas têm que ser matemáticas e não só conversadas. Mas hoje a maioria das pessoas acredita em qualquer bobagem que disserem, né? Coisas médicas, por exemplo, as pessoas acreditam em florais, acreditam em homeopatia, coisas assim que comprovadamente se sabe que não tem nenhum efeito, mas as pessoas dizem: não, mas é bom, me disseram que é bom. Mas qual é a prova? Não tem prova nenhuma, mas se a pessoa acredita, ela acha que aquilo é verdade. Isso eu acho que vai levar muitas gerações até nós sairmos desse nível, né, de eu acredito ou eu não acredito, para assim, tem prova ou não tem prova, né, que é o muito mais sofisticado.